Boa noite, Alcance Piraquara. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Certamente Jesus está feliz com você, né? Tenho certeza disso. Irmãos, só ali falando com relação aos nossos recados, nós, como o Júnior falou, temos servido a comunidade, né? Poder ser um instrumento para a comunidade, e a gente conta, né, com os voluntários. Então, se você sente no seu coração, puxa, eu quero ajudar, eu quero servir, né? Nos procure depois. Eu tenho certeza que a sua ajuda será muito bem-vinda. Irmãos, com relação, eu queria liberar as crianças, mas só dando um recado aos pais. É necessário, pai, que você faça o cadastro no aplicativo, o My Kids, né? Se eu não me engano, isso, My Kids. Então, você, pai, precisa fazer o cadastro do seu filho, né? Você pode procurar um dos voluntários, eles vão te auxiliar, né? Puxa, eu não consigo, né? Eles vão te dar o suporte ali, mas, porque é uma segurança, né? Para o seu filho, é uma segurança também para nós, né? Ter o controle e também fica mais ágil, né? Para podermos ali fazer a gestão das crianças no Ministério Infantil. Então, aos pais, estão liberados seus filhos, né? Ali da idade dos 4 aos 10 anos, vão lá para o seu culto, nossos professores já estão aguardando lá, né? E você, irmão, você que nos visita, se você tiver qualquer, né, dúvida, né, você pode procurar um dos nossos voluntários ali com crachá, que eles vão te auxiliar. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos trabalhando esse mês com a temática Fé e Milagres, e o Senhor tem falado aos nossos corações, ministrado, colocado insights, colocado, né, impressões com relação ao que Ele vai fazer ou está fazendo. E eu tenho certeza que Deus tem algo a liberar para nós como igreja, amém? Você crê nisso? Né? Se você não crê, vai na minha fé, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus está fazendo algo, né, no nosso meio. Não é um jargão, ou não é, né, somente algo para nos motivar, mas é uma certeza. Deus está trabalhando no nosso meio, está fazendo algo, né? Cada reunião que nós temos tido aqui, né, desde o começo do ano, parece que Deus está movendo. E esse mês, irmão, o Senhor tem falado, né, sobre fé e milagres. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, no qual eu dei o tema, né, de a espera de um milagre. Sim, irmão, eu não sou criativo, eu copiei do filme, né? A espera do milagre, né? Se eu pudesse, eu tinha colocado até a foto mas não tenho essa capacidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas 18, nós vamos ler Lucas 18, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar aí, ou no telão, ou no seu celular, ou no vizinho, enfim, né? Em algum lugar você pode acompanhar. Aliás, irmão, glória a Deus, porque nós podemos ter acesso à palavra de Deus de muitas formas, não é verdade? Eu estava ouvindo um relato de missionários que estavam na China, em lugares inóspitos ao Evangelho, e lá, né, aquelas pessoas que vivem lá não podem nem ter uma Bíblia, né, na sua mão. Então, elas decoram partes da Bíblia e depois, entre elas trocam essas informações, né? Olha, eu tenho esse texto que eu decorei, o outro decorou tal texto, né? Nós temos o privilégio, irmãos, de podermos, né, acessar a palavra de Deus em qualquer hora, em qualquer momento, né? E isso nós precisávamos dar muito mais valor, não é verdade? Mas vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler aqui. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar.
2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por um fim, venha me molestar. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, nós vamos orar mais um pouco, pedindo a compreensão dessa palavra. Senhor nosso Deus, te rendemos todo o nosso louvor, te rendemos toda a honra, nós entregamos a Ti agora, Pai, a nossa atenção. Fala conosco, ministra em nossos corações, Espírito Santo, transforma essas palavras em algo proveitoso sobre nós, em nós, que nós possamos sair daqui alimentados, saciados, Pai, edificados pela Sua palavra. E eu oro no nome de Jesus, que tudo aquilo que tenta se levantar agora, para o agir, para tirar nossa atenção, para atrapalhar o mover do Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, e que nós possamos entrar nesse lugar, Senhor, ó Deus, de compreensão espiritual, daquilo que o Senhor deseja sobre cada um, cada propósito estabelecido aqui. Sabemos que cada um é uma peça de um quebra-cabeças que o Senhor está montando. Cada um aqui é importante para o propósito, para o projeto do Senhor, para que o reino avance, ó Deus, onde o Senhor deseja. Por isso, usa, Senhor, a vida de cada irmão aqui. Em nome de Jesus, eu oro, e se você crê, diga amém, eu creio. Jesus então conta essa parábola sobre o juiz iníquo e a viúva, e o propósito dessa parábola é para que a gente aprenda sobre perseverança, orar sempre, sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar, sem nunca abrir mão, sempre perseverar. Isso diz respeito a muitas áreas das nossas vidas. Essa parábola no qual Jesus fala, ele diz que uma certa viúva, uma mulher, né, que estava passando por alguma dificuldade, ela foi perseverante naquilo que ela estava buscando. Ela foi ao lugar, né, que poderia resolver a sua situação, aquilo que ela almejava, e lá diz o texto aqui que ela estava em todo o tempo, que ela sempre buscava a sua causa. Então, irmãos, não sei como você chegou, não sei o que você tem buscado, né? Algumas pessoas a gente conhece, mas sabe, eu e você temos algo que nós temos buscado de Deus, ou deveríamos buscar algo de Deus. Nós temos causas nas nossas vidas, milagres, né? Intervenções, situações, que nós clamamos a Deus por mudança, não é verdade? Eu tenho áreas na minha vida que eu tenho orado a Deus. Eu tenho milagres, né, que eu tenho buscado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, meus familiares, né, em muitas áreas da minha vida. Eu tenho clamado ao Senhor. Agora, olhando para esse texto, nós entendemos que nós devemos buscar com diligência, nós devemos buscar sem desanimar. Nós não podemos ter uma fé passiva, mas uma fé ativa, onde nós clamamos ao Senhor. E nós podemos tirar muitas lições sobre esse texto, né? Primeira, qual milagre você tem buscado? Você tem almejado, clamado ao Senhor? Talvez possa ser algo impossível aos olhos humanos. Talvez você possa, puxa, isso aqui é impossível diante dos olhos humanos, diante
de mim mesmo, nem eu confio, nem eu, né, tenho certeza disso. Talvez seja algo simples para o irmão que está do seu lado. Talvez seja um sentimento, uma prisão, né, algo que te aprisiona. Talvez seja a conversão de alguém da sua família. Talvez seja um casamento restaurado, um filho que volta, né, da onde está, perdido. Enfim, todos nós temos desejos e situações que nós buscamos diante de Deus. E é lícito, porque o Senhor nos ensina a buscar. Nós vamos ler mais à frente que o Senhor nos manda, nos orienta a clamar a Ele. Agora, diante de tudo isso, irmãos, eu queria, tirar algumas lições com relação a clamarmos sobre o nosso milagre. Lembrando, irmãos, nós precisamos esperar pelo nosso milagre, mas uma espera ativa e não passiva. Amém? Você está entendendo? Primeira lição: a persistência é a linguagem de quem valoriza. O quanto você tem sido persistente com aquilo que você almeja? O quanto você tem buscado? O quanto você tem se esforçado? O quanto você tem gastado tempo, gastado o joelho no chão, clamado aquele que pode trazer, a realidade aquilo que você tem buscado? Porque nós entendemos que a persistência é a linguagem daquilo que você valoriza. A minha pergunta é: o seu milagre, você tem clamado, sido persistente, como nós aprendemos aqui nessa passagem? Versículo 3 diz que essa mulher, uma viúva, esquecida da sociedade, sempre o procurava. Sempre estava em busca do seu milagre. Você tem buscado o seu milagre? Você tem clamado? Você tem orado a Deus por isso? Porque isso, nos dá uma direção, se você está valorizando isso ou não. Porque a persistência, a resistência, a perseverança é a linguagem daquilo que você valoriza. E todos nós temos questões diante de Deus. Nós olhamos para esse texto e nós percebemos que essa viúva não tinha influência. Aliás, numa sociedade antiga, as viúvas eram esquecidas muitas vezes. Não era se dado crédito a elas. Ela não tinha recursos, ela não tinha atalhos, ela não tinha como clamar por status, ou enfim, buscar de uma outra forma. Mas ela tinha uma convicção. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos ser convictos daquilo que nós estamos buscando. Então eu não sei como você entrou aqui, mas a lição é: seja convicto do seu milagre. Senhor, eu necessito do milagre. Eu busco por essa causa. Eu sou como essa viúva que clamo por todo o tempo: Senhor, julgue a minha causa contra o meu adversário. Qual é o seu adversário hoje? Aquilo que está afligindo, aquilo que está te derrubando, aquilo que está te travando, enfim. Como eu já disse, talvez possa ser algo simples para o irmão da esquerda, da direita, mas para você é um grande adversário. Talvez seja uma área, um sentimento, talvez sejam palavras que te travaram. Talvez tenha sido uma palavra que foi lançada na sua vida e isso lhe travou, e você precisa de um milagre para avançar, para se lançar fora dessa maldição, disso que foi colocado diante de você. Deus pode fazer isso na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus pode transformar qualquer coisa na sua vida. Ele muda, Ele transforma. Nós estamos diante aqui, nós cantamos, nós vivemos, nós temos a convicção na palavra de Deus, que Deus é o Deus do impossível. Você crê nisso? Então não importa a situação que você está vivendo. Primeiro ponto é: persista, porque a persistência demonstra, é uma linguagem que você está valorizando isso que você tem procurado.
Estamos diante, né, de um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que muda histórias, que abre o mar, um Deus que faz parar o tempo, um Deus que muda a história da sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa como você chegou aqui, nós cremos num Deus do milagre, amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos, você não atrai o que pede uma vez, você atrai o que se recusa a abandonar. Talvez diante de você estejam muitas áreas, muitos milagres no qual você clamou, mas que não aconteceram porque você os abandonou. Esqueceu, jogou dentro de uma gaveta e jogou a chave fora. Sabe, recuse-se a abandonar o seu milagre. Recuse-se a abrir mão. E não importa as vozes que se levantam, né, que tentam falar ao seu coração, desista, abra mão disso, deixe para lá. Não, irmão, busque o milagre, porque Deus que realiza está nesse lugar, amém? Você crê nisso? O Deus que realiza milagres está aqui, e eu tenho uma convicção que Deus realizará milagres no nosso meio, como já tem realizado. Ano passado nós tivemos uma temática do mês sobre milagres, né? E nós vimos tantos testemunhos, irmão. Tantos testemunhos do que Deus fez. Sabe, a gente fica pensando, não é para momentos somente. O Deus do milagre é para todo o tempo, irmão. Todo o tempo, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteceu. Deus realiza milagres, amém? Eu tenho essa convicção. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Agora, eu preciso persistir. Eu preciso me posicionar. Sabe, irmãos, conquista nunca será fruto de conveniência, mas sim de convicção. Eu e você precisamos estar convictos que o Deus de milagre realiza milagres. Nós precisamos ter essa convicção, como nós cantamos, como nós expressamos. Nós temos que ter essa convicção que o Deus que realiza milagres realizará aquilo que nós temos buscado. Uma certeza, irmãos, isso é a fé. A fé, ela antecipa aquilo que está para acontecer. A fé já vê no futuro. A fé é uma conquista antecipada. Creia então, irmão. Nós precisamos entrar nesse lugar. Mateus 7,7, há um texto que nos orienta. E esse texto diz assim: peçam, e lhes será dado. Busque, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Esse texto é só para algumas pessoas? Responda para mim. Não, é só para os preferidos de Deus? Não, irmãos. Esse texto é para nós. Amém? Você crê nisso? Esse texto é para você. É para a sua família. Esse texto é para a sua causa. O texto fala: peçam-lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Quantos aqui estão com as portas fechadas em algumas áreas? Eu creio que um Deus que abre portas sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Deus abre portas, irmão. Deus abre portas sobre a sua mente, quebrando paradigmas, tirando impressões erradas, colocando da sua verdade sobre a sua mente. Deus faz isso. E Ele diz: a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É uma promessa de Deus.
Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Agora eu e você precisamos se apropriar dessa promessa. Porque nós podemos viver, né, uma vida inteira sem desfrutar das promessas de Deus. Por quê? Porque ela não entrou no nosso coração. Sabe, o texto fala, né, dessa definição de paternidade de Deus. E usa-se o exemplo, né, da paternidade, né, natural, da paternidade do homem. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que muitas vezes nós deixamos de desfrutar de Deus porque nós temos uma paternidade errada. Porque nós temos uma paternidade que foi quebrada, corrompida em algum momento da nossa caminhada. Porque o texto diz aqui: ei, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele fala: quanto mais o Pai de vocês, que é infinito em bondade. Né? Agora, porque nós tivemos talvez um problema na nossa paternidade, nós não conseguimos enxergar o Deus que provê nas nossas vidas, como um pai provê na vida do seu filho. E isso precisa ser ajustado na nossa mente, uma renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem crê que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida? Né? Essa é a verdade. Agora, nós não desfrutamos, nós nem sequer pedimos, porque nós achamos que Deus não é pai. Nós nem sequer temos coragem de pedir, por conta de uma paternidade corrompida, adâmica. Nós não enxergamos Deus como pai, e nós não desfrutamos dessa bênção que a palavra de Deus nos ensina. Agora, eu e você então precisamos o quê? Ter o nosso coração ajustado com a paternidade de Deus. Enxergar Deus como pai. Deus é pai, amém? Né? Não um pai terreno. Não um pai que falhou com você. Não um pai que não apareceu na sua vida, não. Deus é pai perfeito, irmão. Perfeito. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu chego diante do meu pai, eu posso pedir para o meu pai. Eu tenho a liberdade de clamar a Ele. Eu tenho a liberdade de pedir. Porque a palavra de Deus nos ensina: peçam, Ele será dado. Amém? Você está entendendo? Você define então a medida que lhe será dada. Essa é a verdade. Quem define a medida do dar de Deus somos nós, no final das contas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou em Deus, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais de Deus eu tenho para a minha vida. Foi o que o Júnior falou aqui. Quanto mais eu estou perante o Senhor, mais eu desfruto de Deus. Talvez você não esteja desfrutando de Deus, você saiba que Deus é seu Pai, você tem a sua convicção, você é fiel, piedoso, né? Você serve ao Senhor, mas você ainda está longe dEle. E quanto mais longe, menor a nossa clareza, menor a nossa vida. Né? Quanto mais longe, menos, né, descrições visíveis, audíveis, nós temos de Deus. Agora, o quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu vejo quem Ele é. Mais clareza. Né? Alguém que usa um perfume muito caro, você de longe não consegue sentir. Agora, quando você está perto de Deus, você sente o perfume dEle. Você desfruta de Deus. Então essa é a verdade, irmãos. Peçam, lhe será dado. Mas o texto termina: quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus. Pode parecer muito longe, irmãos, mas Deus está no nosso lado. Aliás, há uma promessa de Jesus: eis que estou contigo todos os dias. Não há um dia, um momento sequer, não há um segundo. Talvez você entrou e pensa: puxa, eu estou sozinho nesse mundo. Não, você nunca está sozinho. O Altíssimo sempre está
do seu lado. Essa é a verdade. Ele diz, Ele dá coisas boas aos que pedirem. Peça, irmão. Clame. Busque. Como essa viúva nos ensina. Perseverança. Segunda lição. Milagre que demora, muitas vezes testa a nossa motivação. Se o milagre fosse o centro, muitos parariam quando ele não viesse. A grande verdade, irmãos, é que o milagre, ele somente é uma forma de Deus agir sobre a sua vida. O milagre nunca pode ser o centro do nosso relacionamento com Cristo. Cristo é o centro. O Senhor é o centro, né? E mesmo que o milagre não venha, eu preciso buscar no Senhor. Como eu já disse, no Senhor nós temos toda a provisão. No Senhor nós temos, né, uma boa, agradável e perfeita vontade. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o atraso revela a ausência de Deus. Mas na verdade o atraso, né, a espera por receber um milagre, é a forma de Deus muitas vezes trabalhar nas nossas vidas, nas nossas motivações. Se realmente nossas motivações, né, estão certas, corretas, alinhadas. Então, toda vez que eu faço uma oração a Deus, buscando, clamando por um milagre, por algo na minha vida, eu falo, Senhor, como Jesus nos ensinou, seja feita a sua vontade. Seja sempre feita a sua vontade. Porque a sua vontade, Senhor, é infinitamente melhor do que a minha. O milagre que demora, ele testa se nós estamos motivados pelo milagre ou por Deus. Se a nossa motivação está nele, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele é. A demora não revela a fraqueza da promessa, revela a profundidade da sua fome. Você tem buscado de Deus? Qual é a sua fome perante Deus? Sabe, irmãos, quando eu entendo isso, nós entendemos que o buscar é um ato profético de resistência. Isso significa, né? Puxa, eu vou buscar, mesmo que eu não tenha visto, mesmo que, como essa mulher nos ensina, né, a parábola de Jesus, todos os dias eu vou diante da porta daquele lugar e vou clamar pelo meu milagre. Profeticamente eu estou falando, vai acontecer. Então buscar é um ato profético de resistência. A pergunta é, você tem resistido ou você já entregou? Abriu mão? Não, isso aqui não é para mim. Deus não quer nada comigo. Deus não realiza, estou sofrendo, né? Estou passando por alguma necessidade, Deus está, né, virando as costas para mim. Quando na verdade eu e você precisamos buscar ao Senhor, mesmo que, né, como a palavra de Deus nos ensina, né, mesmo que às vezes pareça que não vai acontecer. Busque o Senhor, porque isso revela resistência, isso revela motivação correta. Qual é a motivação que eu e você temos buscado ao Senhor? Sabe, irmãos, toda vez eu penso que essa viúva voltava, ela estava profetizando, eu não aceito essa resposta como final. Eu não aceito que o final seja esse. Então, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou estar diante desse juiz novamente. Faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça contra o meu adversário. Todos os dias havia uma busca, uma resistência. Não desista, irmão. Não abra mão. Não abandone. Não se curve. A resposta final vem do Senhor e não da aflição que está vindo sobre a sua vida.
que veio. Busque. Sabe? Seja resiliente. Lute. Resista. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força, irmão. Resista. Clame. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Há uma promessa de Deus para aquele que clama. Agora nós se acomodamos. Nós se acomodamos num lugar, né? Já não deu certo. Não vai acontecer. Nós entramos nesse lugar de passividade. É tipo, deixa para lá. Nós não desfrutamos do milagre de Deus, porque abandonamos a busca. Que abrimos mão, que desistimos. Quantas pessoas nesse tempo, né, no qual eu tenho pastoreado, que eu já não vi, que abandonaram Deus, a fé, a igreja, porque não tiveram a resposta que elas buscavam. Não foram resilientes. Se frustraram. Talvez seja a sua situação hoje. Puxa, estou frustrado. Eu conheço pessoas que estão uma vida toda buscando por um milagre e ainda não obtiveram. Mas são fiéis ao Senhor. São fiéis. Porque entenderam, irmão, né, que Deus está moldando o coração delas. A sua motivação. E eu e você precisamos ser sinceros com a nossa motivação. Será que esse milagre, qual a motivação disso que eu tenho buscado? É para benefício próprio? É por status? Sonde o seu coração, porque a palavra de Deus diz que ele é enganoso. O nosso coração muitas vezes nos passa a perna. Entenda que o tempo ele nos amadurece. O tempo tem esse poder de nos amadurecer, de nos fazermos pensar se realmente é importante para mim. Eu lembro, né, e eu já, não sei se eu já comentei isso. Uma vez eu fui no mercado com a Daiane, lá no Xaxim, lá no Big da Xaxim, nem existe mais o Big, né? Nós fomos lá e chegamos lá, até acho que comentei esses dias com o Eloísio. Fomos lá, acho que foi com o Eloísio, não lembro agora. E eu tinha uma feira de cachorro, né? E tinha 2 cachorros lá que eles queriam, eram um Beagle e era Golden. E eu vi aqueles cachorros, não, eu quero comprar, né? Eu quero, tal. E minha esposa sábia, né? Não. E o vendedor, não, você tem que levar agora, porque senão não vai dar mais. Sabe aquela pressão de vendedor, né? E eu já tinha entregado os bets, eu já tinha comprado. E a Daiane falou assim, não, vamos esperar. Faz o seguinte, ela falou para mim, vamos lá, né? Fazer o que a gente tem que fazer aqui, fazer as compras, e pensa um pouquinho, né? Tal. E eu falei, então tá bom, nós vamos lá fazer o que nós temos que fazer, e depois nós voltamos aqui para ver, né? Para comprar esses 2 cachorros. Eu entramos, minha esposa muito sábia me levou, né? Nós passamos na sessão das rações, né? E ela foi me mostrar os valores ali, né? Nós passamos, tudo planejado, né, irmão? E esse tempo, irmãos, me fez refletir que aquilo que realmente eu queria, né? Não era bom, né? Não era bom. E o tempo depois mostrou, a gente acabou se mudando, né? Para a casa onde nós fomos não ia ter espaço para os cachorros, enfim, né? Mas assim, o tempo muitas vezes nos faz refletir das decisões que estamos a tomar. Por isso, né? Aqui fica um conselho: nunca faça negócios
né, quando você precisa, quando você é pressionado, né, para tomar uma decisão rápida. Analise, irmãos, né? Fica aí a dica, né, para quem resolver fazer negócios, né, para não perder dinheiro, né, saúde, para não perder, né, a sua condição mental. Sempre analise. E o tempo tem muito disso. Né, voltando àquilo que o Senhor, né, quer ministrar para nós, talvez o tempo no qual você está esperando seja Deus tratando áreas da sua vida, a sua ansiedade, tratando suas percepções de valores, vendo se realmente, né, vale a pena. Por isso nós temos que discernir as estações, né, o nosso tempo espiritual, temos que discernir a nossa maturidade em receber coisas de Deus. Eu já contei esse testemunho, né? Tinha pessoas que eu ouvi falar que oravam para que Deus lhe desse um carro, e quando, né, recebesse esse carro, iam vir para a igreja, iam trazer os irmãos, mas quando foram abençoados com o carro, né, saíram da igreja, porque queriam curtir o final de semana todos na praia. Sabe? Então, discernimento, irmãos. E tudo isso nós aprendemos com o tempo. Por isso, o milagre que demora, muitas vezes testa a nossa motivação. A real motivação do nosso coração. Amém? Terceiro, o esforço, ele preserva o milagre e o coração. A gente olha para essa parábola e nós enxergamos que essa viúva, ela se esforçou a receber, né, o seu milagre, a causa do qual estava buscando. E sabe, muitas vezes, irmãos, o esforço, ele vai preservar o milagre, mas principalmente o nosso coração. A gente dá valor, porque nós gastamos, nós se esforçamos. Não que o esforço compre o milagre, não é verdade? Esforço não compra milagre, mas revela o quanto ele vale para você. Puxa, eu busquei do Senhor, né? Deus me deu, eu me esforcei, eu clamei, agora eu vou preservar isso. Porque você sabe o preço que você pagou. É como nós, né, temos um exemplo de alguém que clamou, né, buscou o milagre no seu casamento, a restauração no seu casamento. Deus restaurou o seu casamento. Ele não vai agir, essa pessoa não vai agir como agia antes. Muito pelo contrário, vai prezar por esse casamento, não é verdade? Então o esforço, ele preserva o milagre, mas também o nosso coração. A real motivação do nosso coração. Nós olhamos para esse texto e nós aprendemos que o juiz, ele libera a resposta quando percebe que aquela mulher não iria parar de molestá-lo. Aquela mulher não iria parar de incomodá-lo. Esforço, perseverança. Isso certamente, né, faz toda a diferença para aquela mulher receber o seu milagre. Sabe, Deus não atrasa respostas, mas Ele aprofunda as nossas estruturas. Isso que lhe aconteceu ou está lhe acontecendo, irmãos, não acho que Deus está atrasando a resposta para a sua vida, mas Ele está aprofundando estruturas no seu coração, te ensinando a ser, talvez, mais paciente, mais dependente dEle, mais fiel, mais amoroso, amorosa, enfim. Deus nos ensina a esperar. Amém? A.W. Tozer, ele diz assim: Deus nunca se revela plenamente a um coração indiferente. Aqueles que enxergam o Senhor indiferentes nunca terão uma revelação plena de quem Jesus é.
Sempre lhe faltará algo. Por isso, eu e você precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nunca indiferentes a Ele. Eu não sei o que você tem buscado. Não sei o que você tem clamado nas suas orações. Talvez, como eu já disse, seja algo impossível aos olhos humanos. Mas o conselho que eu dou para você e para mim é: entregue o seu coração totalmente ao Senhor. E você terá uma visão plena de quem Deus é. Certamente Ele tocará na sua vida. Certamente Deus te dará respostas. Sabe, irmãos, respostas que você tenha buscado, que você está buscando. Respostas para o seu coração. Para as causas que têm lhe afligido. Entregue o seu coração totalmente a Ele. E você o terá plenamente. Amém? E para concluir, sabe, quando a gente olha para essa parábola que Jesus nos ensina, a lição mais preciosa que esse texto nos mostra é que quem não desiste se torna impossível de ignorar. Esse juiz, ele não pôde ignorar essa viúva, porque ela não desistiu. Ela não abriu mão. Perseverança, irmão, em busca pelo seu milagre. Há uma frase de Charles Spurgeon, que quando eu li ela, falei, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. E essa frase diz assim: pela perseverança, o caracol chegou na arca. Se hoje nós temos caracol, é porque ele chegou na arca, não é verdade? Perseverantemente. Na sua velocidade. Talvez ali foi o último a chegar, mas não desistiu. Entenda, irmão, irmã, não desista do seu milagre. Não abra mão. Talvez você já recebeu palavras do próprio Deus, vindas do trono de Deus, mas ainda não aconteceu. Sabe o que isso nos ensina? A continuar com mais empolgação, a não desistir. Lá não desisto, porque Deus já falou. Deus já mostrou. Não aconteceu ainda? Não, mas Deus falou. Então eu vou continuar. Batendo na porta do juiz iníquo. Ei, julgue a minha causa contra o meu adversário. Ei, julgue a minha causa. Seja chato, irmão. Seja alguém assim, olha, eu não vou desistir. Não importa a situação, não importa quem se levante, não importa se Deus deu uma palavra, irmão. Não desista, não abra mão, corra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Esse é o Salmo de Davi. Ele diz assim, Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Algumas versões dizem no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi aqui não está falando de uma espera passiva, mas de uma espera intencional. Ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. É uma espera de alguém que sabia que o Senhor iria chegar. E o texto vai falar,
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não deixe de clamar, irmão. Não deixe de buscar. Não deixe de orar. Tudo o que foi dito aqui é que eu e você não deixemos de clamar a Deus, de orar. Eu queria que você ficasse de pé. Recuse-se a desistir. Recuse-se a desistir. Não vou desistir. Talvez o inimigo esteja na sua mente falando: desista, abra mão, largue, saia, fuja, corra. Não é para você, você não merece. Olha só quem você é. Talvez você já tenha caído muitas vezes. Glória a Deus, irmão. Você se levantou novamente, está nesse lugar. Recuse-se. Sabe, quantos aqui já assistiram o filme do Rocky Balboa? Não é verdade? Ele levava porrada e soco. Ele não desistia, irmão. Seja como o Rocky Balboa. Talvez você leve muito soco, muita porrada, mas no final você vai ganhar. Você vai vencer, né? Não desista. Não deixe de clamar. Eu queria orar com você. E nesse primeiro momento, irmão, irmã, eu queria que você pudesse fazer algo. Comece a orar você pela causa que você tanto busca. Pelo milagre, pela intervenção. Comece a expressar palavras a Deus. Vai ser ministrada uma canção aqui, mas eu vou lhe pedir para que você não cante ela. Cante o clamor do seu coração, aquilo que você tem buscado. Cante as suas necessidades, porque nós servimos um Deus que conhece as nossas necessidades, mas que quer ouvir do nosso coração. Talvez, como eu disse, seja um milagre financeiro no seu casamento. Talvez seja um filho, uma filha que está perdido. Talvez, seja um desafio interno, uma luta interna, uma dúvida. Talvez o milagre que você tem clamado a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho sido alguém incrédulo. Eu não consigo crer. Eu leio a palavra, eu não consigo crer na verdade. Senhor, faz esse milagre na minha vida. Faz eu lhe ver com os meus olhos. Talvez seja uma palavra que foi lançada. Talvez seja, enfim, irmão, o milagre é seu. Você sabe aquilo que você tem buscado. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus que está nesse lugar, pronto para derramar sobre você o seu poder da sua unção. Comece a orar. Levante a sua voz, irmão. Comece a orar a Deus. Senhor, faz um milagre em mim, como cantamos, na música, no louvor. Senhor, toca, Senhor. Espírito Santo, nós oramos. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, nos ajuda a expressarmos. Talvez não temos nem coragem, Senhor. Não sabemos nem o que pedir. Mas nós estamos diante de um Deus que é Pai. E assim como um filho pede a esse Pai aquilo que necessita, as suas vontades, os seus anseios, os seus medos.
Espírito Santo, nos ensina a entrar nesse lugar. Eu oro no nome de Jesus, que toda a paternidade que foi corrompida, quebrada, que foi tocada, Senhor, de uma forma que não deveria, Senhor. Eu oro agora no nome de Jesus, que a paternidade do Deus que é Pai, do Pai nosso, no qual Jesus nos ensina a orar, que ela possa vir sobre os nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca sobre cada um aqui. Traz essa certeza, essa convicção. Traz essa convicção, essa segurança, Espírito Santo. Essa segurança de entrarmos nesse lugar, ó Deus, onde o Senhor está, na sala do trono. Na sala do trono, onde o Senhor está. Sim, Espírito Santo. Leva-nos, guia-nos pela mão, ó Deus, que possamos entrar, Senhor, como o autor de Hebreus fala, com ousadia nesse lugar. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo. Abrimos o nosso coração, Espírito Santo. Abrimos o nosso coração, Espírito Santo. Trabalha, Senhor, traz impressões, abre os nossos olhos espirituais, traz clareza, Espírito Santo. Traz clareza, Espírito Santo. Nós te queremos, nosso auxiliador, ajudador, aquele que nos guia sobre os caminhos escuros, aquele que traz clareza, aquele que nos mostra Jesus como a luz do mundo. Eu oro no nome de Jesus, e cada um aqui possa ter um encontro pessoal contigo. Que cada um possa ter um encontro verdadeiro, real, pleno. Tira, Espírito Santo, aquilo que nos impede de te ver. Tira, Espírito Santo, aquilo que nos impede de te ouvir. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu queria orar por você que necessita de um milagre. Eu queria que você que tem buscado um milagre de Deus, nós vamos orar pela sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar. Qual milagre você tem buscado? Não importa, irmãos. Isso é entre você e Deus. Nós vamos orar pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus está liberando milagres aqui. Intervenções do céu. Intervenções, respostas. Deus está liberando respostas aqui. Deus está abrindo portas que estavam fechadas. Sabe aquela porta que você tanto batia para entrar? Talvez anos da sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas nesse lugar. Sabe aquele sonho que você tanto clamava e falava: Senhor, eu sei que o Senhor vai realizar, mas se passaram os anos e não aconteceu. Eu creio que Deus está te chamando a esse lugar. Deus está te chamando a esse lugar. Ei, filho, eu não esqueci das minhas promessas para contigo, e elas vão se cumprir. Creia somente. Entre nesse lugar. Entre nessa zona de acesso a esse lugar. Entre nesse lugar e você verá o que vai acontecer sobre a sua vida. Sim, sim, milagres. Oh Deus, nós oramos agora por milagres no nosso corpo. Enfermidades foram diagnosticadas e os médicos falaram: olha, não tem o que fazer, você vai ter que conviver com isso. Não, nós oramos por milagres agora. O médico dos médicos, Jeová Rapha, é o Deus que sara. Ele está nesse lugar, derramando da sua unção, do seu poder, da sua intervenção sobre
a sua vida emocional, sobre a sua vida emocional, sobre esse quadro de depressão, sobre esse quadro, essa síndrome que você tem vivido, sobre essa síndrome de dupla personalidade. O Senhor está falando: ei, eu te dei uma personalidade do céu. Eu te dei. Age, nós oramos pelo toque do Senhor. Ei, Espírito Santo de Deus, vem, toca-nos. Sim, começa a queimar, Espírito Santo. Sim, para nos lembrarmos, Senhor, das suas promessas. Oh, ministérios que foram caídos, quebrados. Nós oramos agora, assim como Neemias ergueu um muro sobre Jerusalém. Nós oramos agora, o ministério dos meus irmãos estão sendo restaurados, Senhor. Os muros estão sendo restaurados. Nós oramos, Senhor, com essa convicção, com essa clareza, de milagres da parte de Deus, milagres sobre as nossas famílias, Senhor. Oh, aquele filho, filha que está nas drogas, aprisionado lá no mundo. Nós oramos agora, Espírito Santo, visita agora, Senhor. Quebra, Senhor, quebra essa corrente, Senhor. O milagre do Senhor. Nós olhamos para essas vidas e vemos homens de Deus sendo restaurados, ministérios sendo alicerçados. Sim, o milagre do Senhor, o milagre do Senhor, o milagre. A palavra de Deus diz, Senhor, oh Deus, que os sinais seguiriam aqueles que creem. E nós entramos nesse lugar, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Você que está no seu lugar, comece a orar por essas vidas. Comece a orar. Comece a clamar. Comece a levantar um clamor por essas vidas aqui. Deus está trazendo resposta. Deus está trazendo resposta. Sim. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Vamos, Este é quem tu declare! és. Este é quem tu 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 Ei,
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare quem Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Sim. Esse é quem tu és, Senhor. Sim. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu tudo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Viveremos mais e mais milagres contigo, Senhor. O Senhor dos exércitos está à frente. A sua batalha não é por sua conta, irmão. Existe um Deus Todo-Poderoso que vai à sua frente. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Quem saiu daqui recarregado, né? Quero que você, irmão, entenda algo. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai realizar seu milagre e você vai testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Você se compromete com isso? Porque isso edifica na vida dos outros irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua semana, seja uma semana abençoadíssima. Que o Senhor possa falar ao seu coração mais e mais. Nós oramos no nome de Jesus. O toque do Senhor possa vir sobre cada um aqui, assim como já aconteceu, mas que mais e mais nós possamos experimentar do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Que Deus abençoe sua vida, vá em paz. Nós, os pastores, os líderes, estamos aqui. Se você necessita, né, de uma conversa, se necessitar de alguma coisa, conte sempre com a gente, irmãos. Deus abençoe sua vida, vá em paz. Que o Senhor te guarde e te proteja.